Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se, e no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 trabalhos que eu fiz com os meus alunos nesse ano letivo. E a ideia do vídeo é mesmo trazer essa experiência pra gente pensar juntos e explorar novas possibilidades para o ano letivo de 2024. Então fica comigo depois da vinheta que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então o primeiro trabalho que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que foi uma experiência legal, que eu já fiz no ano passado, em 2022, e repeti esse ano, é o trabalho do Triorama. Então esse trabalho eu pedi para os alunos fazerem grupos, e esses grupos foram sorteados com países para estudar sobre a independência deles, né? Países africanos e países asiáticos. Então, esse trabalho eu fiz no contexto do 9º ano do ensino fundamental. Então, cada grupo pegou um país e deveria contar, através do Triorama, a narrativa, né, dessa independência. Então, foi bem legal, assim, ver o resultado, tanto ano passado quanto esse, porque, primeiro, é um recorte bem específico, né, de independência, não era para contar toda a história do país, e também trabalha com essa questão mais artística, né, a partir do Triorama, porque tem que montar um cenário ali, pensar de forma 3D também. Também trabalha com a questão da escrita, né, porque embaixo de cada parte do Triorama eles têm que contar o que está acontecendo naquela cena, mas também é um trabalho que eu não tinha visto ainda ser usado para história. Quando eu fui pesquisar para montar um trabalho sobre esse assunto, né, que eu queria desenvolver mais com os meus alunos, eu vi esses trioramas muito mais ligados à parte de biomas, né, que é trabalhado em geografia ou ciências, né, enfim, biologia. E não tinha visto ainda ser trabalhado com história, então eu acho que deu super certo, mas eu acho que é uma forma, né, de trabalhar com essas questões de escrita, né, não muito extensa, porque também o aluno vai ter que fazer aquele resumo, né, para caber ali naquela parte, e também trabalhar um pouco com essa questão artística, né, que eu acho que muitas vezes ficam fora dos nossos trabalhos. A gente acaba se detendo muito mais ao texto, à escrita, que, claro, são habilidades importantes, né? É uma habilidade importante saber ler e escrever, mas também a gente precisa trabalhar com a criatividade, né? Com essa questão artística. O segundo trabalho que eu fiz esse ano foi com as minhas turmas de 7º ano, e a proposta foi adaptar o jogo cara a cara. Essa proposta eu já tinha visto um outro formato, né, somente com personalidades de mulheres da história do mundo. E aí eu propus para os meus alunos a gente fazer um cara a cara com personalidades negras da história do Brasil. Por quê? No 7º ano a gente trabalha muito com a história colonial do Brasil. E aí a ideia era pegar a maior parte dessas personalidades do período colonial, né, mas também mesclar aí com personalidades da história inteira do Brasil, até da história recente, né? Eles pegaram essas personalidades e eles tinham que colocar algumas informações sobre aquela pessoa. Então, quem ela foi, o ano que ela nasceu, né? Algumas coisas assim. Pro jogo cara a cara ficar também com uma questão histórica, né? Não somente da fisionomia das pessoas. Então, foi uma experiência que foi bem legal, assim, vários cara a caras ficaram muito bonitos e com o pessoal que sabe desenhar super bem, né, então teve um resultado bem legal. Alguns alunos se confundiram, né, acabaram pesquisando personalidades que não são do Brasil, né, apesar de serem negras, então teve aí também alguns conflitos aí na hora da explicação e o entendimento deles. Mas, no geral, eu acho que foi um trabalho bem interessante, é uma forma legal de conhecer personalidades negras da história do Brasil, e também tem essa questão de montar um jogo, de pensar de forma gamificada, né, ou pensar a jogabilidade daquela proposta. Então, eu acho que foi uma atividade bem legal. Eu acho que não é novidade para quem acompanha aqui o Historiar-se, né? Já fiz vários vídeos falando sobre ferramentas digitais de ensino. E um dos tipos de trabalho que eu gosto de fazer, na verdade são 2 tipos, mas que trabalham com a questão de tecnologias, é a montagem de vídeo e de podcast, né? Então, por exemplo, o podcast já é o 2º ano que eu tenho trabalhado com os meus alunos do 9º, a montagem de um episódio de podcast
pesquisando a personalidade que viveu a Era Vargas, né? Então, e aí eu faço um recorte um pouco mais específico também para eles, que é pegar uma personalidade que não seja um homem branco. Então, tentar desafiar eles um pouco aí a buscar mulheres importantes do período da Era Vargas, indígenas, pessoas negras, né? Então, vencer um pouco essa questão que às vezes tem no livro, principalmente tratando aí de Era Vargas, que é focar muito em Getúlio, né? Que é focar muito em personalidades brancas, né? Enfim, não só de Era Vargas, mas de vários outros períodos históricos, né? Então, eu acho que é interessante essa proposta, né, do podcast, porque eles vão fazer um trabalho de pesquisa histórica, de escrita de roteiro e vão depois fazer a parte da oralidade, né, de trabalhar com essa questão. O vídeo eu já trabalhei em alguns momentos com as minhas turmas de 8º ano, né? Fiz ano passado e esse ano a proposta deles de fazer um trabalho sobre o imperialismo na África e na Ásia. Então, bem parecido com a proposta do Triorama, o vídeo, as turmas, né? As turmas vão ser divididas em grupos. E cada grupo vai pegar um país ou um povo que resistiu ao imperialismo. Então, os Ashanti, o Povereiro, os Cipaios, né? Então a gente pega essas histórias de resistência e trabalha num vídeo. Então eles vão poder... Aí o vídeo eu deixo bem a critério deles. Se eles quiserem aparecer, se eles quiserem pegar várias imagens e fazer uma narração, né? Então eu deixo bem da criatividade deles aí a montagem do vídeo, como eles gostariam de fazer. E eu acho que são 2 trabalhos que vão bem em direção das competências que a gente espera no ensino fundamental, segundo a BNCC, que é o trabalho com as tecnologias, né? Então, tanto a montagem do podcast quanto dos vídeos, eu acho que dão resultados bem legais e eles têm essa possibilidade aí de trabalhar com as tecnologias e pensar um pouquinho com as suas criatividades, né? O 4º trabalho que eu fiz foi com a minha turma de 6º ano, que foi inspirado em várias ideias que eu vi no Pinterest de museu de cera ao vivo, ou museu de cera vivo, né? Essa experiência, então, eu fiz com eles, pegando personalidades do período romano, né, da história romana. Então a ideia é que cada um deles pegasse uma personalidade aí de livre escolha e se montasse, né, se colocasse nesse personagem, né, com uma roupa romana, enfim, e fizesse um mural, como se fosse algo em 3D, assim. Eu vou botar a foto aqui para vocês que eu acho que vai ficar mais evidente. Contando a história daquela pessoa. Então a ideia foi que depois eles apresentassem para a turma, né, viessem caracterizados e fizessem esse mural contando a história daquela personalidade. Eu acho que vocês poderam perceber que em várias atividades que eu faço, são atividades propostas pensando personalidades, pensando essas pessoas da história, né? Porque durante a aula, a gente vai trabalhar com uma visão macro da história, né? Vai trabalhar com os ciclos, com as etapas, né? Com as eras, as fases históricas. E eu acho que os trabalhos são um momento importante de ir em direção a essa questão das personalidades, da micro-história, né? De quem fez a história. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar também essa camada quando a gente usa esse tipo de trabalho. Bom, o Museu de Cera foi uma experiência que deu mais ou menos certo, assim, porque muitos alunos não se dedicaram, assim, nessa questão da vestimenta. Outros foram impecáveis, foram maravilhosos. Então, eu acho que é um trabalho que precisa ter bastante referência e talvez algum momento em aula para desenvolver ali com eles, principalmente tratando de 6º ano. Talvez se fosse um trabalho que eu fiz com o 9º, com o 8º ano, talvez tivesse dado um pouquinho mais certo. Eu acho que no 6º a gente ainda precisa ter um pouco mais de detalhamento com eles para eles entenderem a proposta. Uma coisa que eu fiz, que eu acho que deu certo também nesse Museu de Cera, foi não colocar a parte da vestimenta como algo obrigatório, porque, bom, eu trabalho em uma escola pública, né? Então eu sei que alguns alunos não teriam condições
de fazer a sua roupa, montar a sua roupa, né? Enfim, por mais simples que seja, que seria uma roupa romana, né? Que é um pano branco, alguma coisa no gênero, né? Os louros, né? Então eu optei por deixar como pontos extras para quem viesse caracterizado, né? Claro que o ideal seria que todos viessem montados até para fazer essa questão do museu de cera vivo, né? Bom, e por último, o quinto trabalho que eu fiz com os meus alunos, esse trabalho, gente, eu acho que ele me deu mais dor de cabeça que não sei o que. Eu inventei de fazer esse ano com todas as séries do 6º ao 9º ano que eu trabalho, um projeto de iniciação científica, né? Então, eles se reuniram em grupos, né, em cada uma das turmas, e a proposta era, vocês podem pesquisar qualquer tema que esteja relacionado com os assuntos que a gente vai ver ao longo do ano, então eu já passo para eles quais assuntos que a gente vai trabalhar, né? Enfim, né, com base na BNCC, nas habilidades que precisam ser trabalhadas no ano específico. E, enfim, falo as temáticas, né, relacionadas a isso e deixo eles bem livres para trabalhar, né, deixei eles bem livres para trabalhar as temáticas que eles gostariam dentro desses assuntos, né? Então, mais ou menos, na verdade, é um tempo histórico que eles vão ter que se deter, né? E aí, eu acho que essa ideia que eu chamei de projeto Sapiens e acabou ficando projeto anual, eu dividi nos 3 trimestres. Então, lá no primeiro trimestre, os grupos tinham que me entregar aquele roteiro de pesquisa. Então, o tema, os objetivos, a metodologia, as fontes, então todo aquele programinha, né, aquele script que a gente segue quando a gente faz um projeto de pesquisa, aquele primeiro script. Claro que o nível de exigência vai ser diferente do 6º até o 9º ano, né? Mas eu também não deixei uma exigência tão alta porque é a primeira vez que eu tava fazendo esse tipo de projeto, nem eu sabia muito bem como é que ia acontecer. Então a gente foi aprendendo juntos e eu já vi várias coisas esse ano que não deram certo e que eu tenho que melhorar pro ano que vem, né? Principalmente nessa primeira parte, eu senti falta de ter uma aula dedicada para cada uma dessas coisas. Fazer com cada um dos grupos, tá, gente? O que são objetivos? Além de passar para eles as palavras de objetivo, né? Então, o que é um objetivo de pesquisa? Vamos todo mundo fazer na aula de hoje os nossos objetivos. Na aula que vem, todo mundo vai fazer a metodologia juntos. Na próxima, todo mundo vai fazer a pergunta de pesquisa. Então, eu senti falta de organizar melhor isso com eles, porque é nesse primeiro momento que vai ser crucial. Porque no segundo trimestre, a ideia é que eles façam de fato a pesquisa, que vai ser uma pesquisa, a maior parte das pesquisas, eu acho que todas as pesquisas, foram pesquisas bibliográficas, né? Então eles pegaram um assunto. Por exemplo, um aluno meu do 6º ano resolveu fazer sobre esportes no Antigo Egito. Show! Temática muito legal. E ele pesquisou sobre isso no segundo trimestre. Entregou uma pesquisa, um trabalho escrito. E no terceiro trimestre, a proposta é que eles apresentassem para a turma como se fosse uma aula, né? Eles eram os professores sobre aquela temática, além de apresentar um produto final. O que poderia ser esse produto final relacionado à tua temática? Uma maquete, uma prática esportiva, por exemplo, um vídeo, um jogo, né? Qualquer coisa que fosse uma espécie de divulgação científica daquele teu trabalho, né? Claro que isso tem tudo a ver com o que eu pesquiso, né? Com o que eu faço da minha pesquisa, né? Então eu quis trazer um pouquinho isso para eles, né? Que não basta a gente só pesquisar um tema, a gente também tem que divulgar, saber divulgar aquele nosso assunto. Então o projeto anual, eu acho que foi muito legal para me aproximar dos alunos e das temáticas que eles gostam, né? Então teve assunto, por exemplo, como esse menino que gosta muito de esportes e fez sobre o Antigo Egito e os esportes que se praticavam. Teve assuntos, por exemplo, a origem do funk, né? Alunos de 9º ano pesquisando sobre isso, a história do funk, né? Que é um assunto que a gente acaba não conseguindo tratar em aula, mas que é super interessante e é uma temática que interessa a elas, né?
Muitos alunos trabalhando com questões, por exemplo, dos judeus na Segunda Guerra Mundial, que foi um assunto que para eles mexeu muito quando a gente trabalhou, né, quando a gente viu essa temática. Então, trabalhar um pouco, como é que era a vida nos campos de concentração, como é que era a vida nos guetos, né, por exemplo. Eu tive alguns trabalhos também, né, relacionados à questão das mulheres, seja as mulheres na Primeira Guerra Mundial, as mulheres na Primeira República do Brasil. Então foi bem legal, assim, para ver as temáticas que os alunos gostaram de conhecer, né, e de trabalhar, ou até assuntos que chamaram a atenção deles antes mesmo da gente falar em aula, né? Então, assuntos que eles já eram curiosos. E eu acho que essa é a questão chave do projeto anual ou projeto de iniciação científica, né? É trabalhar com a curiosidade deles, né? Então é isso, pessoal. Acho que ficou um vídeo um pouquinho mais longo, talvez, mas eu acho que é legal a gente fazer esse compartilhamento de saberes e de práticas, porque muitas vezes a gente fica só restrito à teoria, e eu acho que é legal a gente estar aqui compartilhando também o que dá certo, o que não dá, e tentando aprender uns com os outros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar, e também comentar aqui se gostou dessas ideias de trabalho, se tem algum trabalho que tu gostaria de compartilhar aqui com a gente também. E é isso, pessoal. Um bom final de ano para todos e até ano que vem, que tem muito mais historiários para vocês. Tchau, tchau!